Pronto, gente, estamos de volta. Foi bem rápido. Mais uma aula de direito constitucional para você. Sejam bem-vindos. E agora nós estaremos aí estudando a requisição administrativa. Requisição administrativa, assunto de agora. Bem como a desapropriação, aula de agora há pouco. São dois institutos aí de origem constitucional que demonstram a relativização do direito de propriedade. Estudamos aí algumas aulas do direito de propriedade e vimos que, assim como ocorre com todo e qualquer direito fundamental, não é absoluto, é relativizado, e provas desta relativização se encontram nos institutos da desapropriação e da requisição administrativa. Então, requisição administrativa anunciada na Constituição, a norma genérica acerca da matéria, se encontra no artigo 5º, inciso 25, e já vamos fazer a leitura. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Aí está o anúncio genérico da requisição administrativa no artigo 5º da Constituição, inciso 25. E comece a relacionar as ideias. Para a sua prova, principalmente para a sua prova objetiva. Falou-se em requisição administrativa, relacione a iminente perigo público. A requisição administrativa é levada a efeito diante de um iminente perigo público. E aí, se por acaso o uso deste bem particular, durante essa situação aí, sofrer algum dano, aqui existe a possibilidade de ressarcimento, a possibilidade de indenização para o proprietário. E aí, segundo o decreto que regulamenta a matéria, existe um prazo de 5 anos para que ocorra esta indenização. Gente, vamos marcar aqui uma diferença importante entre a requisição administrativa e entre a desapropriação. Vimos na aula passada, agora há pouco, que na desapropriação ocorre uma transferência de propriedade. Propriedade antes do particular passa ao domínio do ente público. Não é isso que ocorre com a requisição administrativa. Anote. Na requisição administrativa não existe transferência de propriedade, existe tão somente um uso temporário. O poder público usa temporariamente a propriedade particular para fazer frente aí às necessidades, às urgências, questões de iminente perigo público, para o bem da coletividade. Então, e o que justifica, Qual seria o princípio aí que justificaria essa interferência do poder público na propriedade privada, O ponto de requisitar. Princípio da supremacia do interesse público. A coletividade grita mais alto do que os interesses ali individuais de alguém. Então, por conta do princípio da supremacia do interesse público, é que se justifica aí o instituto da requisição administrativa. Agora atenção. Marque a seguinte informação, anote aí no seu portfólio. Quando nós estamos falando de requisição administrativa, esta requisição só vai incidir sobre bens particulares. Somente a propriedade privada é que pode sofrer aí, pode ser objeto de uma requisição administrativa. Por quê? Os bens públicos, os bens do poder público, a exemplo de prédios da prefeitura, prédios aí municipais, a exemplo de prédios do governo estadual, enfim, qualquer bem público para ser requisitado, para ser utilizado aí pelo poder público de forma temporária, somente mediante decretação de estado de defesa ou estado de sítio. Somente durante estado de defesa e estado de sítio é que se pode falar em requisição de bens públicos, em requisição administrativa de bens públicos, durante estado de defesa ou estado de sítio. Em situação de normalidade,
Bens públicos não estão sujeitos à requisição administrativa. Bom, gente, foi isso que nós tínhamos para comentar acerca da requisição administrativa. Espero que tenha sido útil aí os seus estudos. Agradeço a sua audiência e aguardo você na próxima aula para continuarmos aí os nossos estudos de direito constitucional. Até breve.